bem-vindo ao nosso programa. E hoje vamos falar de uma profissão que trabalha com sonhos, que ajuda as pessoas a encontrar sua casa ou apartamento, não é mesmo, Aleph? Exatamente, Adriane. Os corretores de imóveis são os responsáveis por toda a tramitação de compra ou aluguel de um imóvel. E olha, além de casas e apartamentos, tem também as salas comerciais e uma diversidade de imóveis que passam pelas mãos desses profissionais todos os dias. Exatamente. Antes de conhecer um pouco mais sobre essa profissão, vamos acompanhar um pouco da rotina de uma corretora de imóveis. Olá, eu sou Heloísa Zusternicolucci, nasci em Campos do Jordão, mas passei minha vida lá em São Paulo, no Ipiranga. O que motiva a gente todo dia acordar é ter aquela realização pessoal, você trabalhar naquilo que você realmente gosta. E essa área de imóveis, de visitar os locais, você fazer essa intermediação entre a pessoa que está querendo vender e a outra que quer realizar o sonho de ter a casa própria, às vezes é o primeiro imóvel, tudo. É uma energia muito gostosa, sabe? Você poder ajudar e contribuir um pouquinho para esse tipo de intermediação, eu acho bem interessante. Isso me realiza, realmente. É uma área que eu sou apaixonada, eu gosto muito. Eu acho que tem que ter uma certa... um estudo por parte do corretor, essa vontade de querer crescer, de querer atender melhor cada dia mais o cliente, procurar conhecer o que ele quer na hora de vender um imóvel, por que está vendendo, quais são as suas pretensões. Ao mesmo tempo, quando quer adquirir, também tem aquela pessoa que tem uma história de vida, que está transferindo trabalho, tem alguma mudança diferente na vida, ou é um casamento, às vezes é um divórcio, às vezes é um falecimento, tem casos também difíceis. Então a gente tem que tentar entender toda a situação e ajudar o cliente da melhor forma possível. A gente cadastra o imóvel, né? Primeiro vai nas ruas, capta alguns imóveis, tem clientes que conhecem a gente, que procuram, pedem para a gente fazer a venda do imóvel, né? Com toda aquela segurança. A gente faz uma seleção dos clientes que procuram, ver realmente se são fidedignos, se não são. Tem também os especuladores, só os curiosos, então a gente tenta fazer uma seleção bacana, até para não atrapalhar o proprietário que às vezes está residindo no local, tudo, tem a família, tem os bens dele, né? Não quer se expor. Então tem todo um cuidado na hora de fazer essa seleção, na hora de mostrar o imóvel, o agendamento, ter toda aquela segurança, é todo cuidado mesmo, tanto com o proprietário quanto com o cliente que procura esse imóvel. É bem dinâmica, é uma área assim que é gostosa por causa disso, não é uma coisa fechada, quadrada, tem bastante chance de você conhecer bastante situações diferentes, sabe, em locais que você às vezes nem imaginava que ia acontecer o negócio, se você se surpreende e vê que funciona, sabe, que dá certo. Essa área eu falo para todo mundo, eu gosto muito, realmente, quando você se dedica, corre atrás, está numa equipe bacana, num lugar legal, com pessoas honestas, corretas, vale muito a pena. E hoje recebemos a Ana Alice, que tem uma longa experiência, está na área há apenas 36 anos. Pouca coisa, né, Ana Alice? Seja bem-vinda. Muito obrigada, viu, por vocês me receberem aqui, para eu poder ter essa oportunidade de falar sobre a vida do corretor de imóveis. Então vamos começar do básico, né, Ana Alice? Conta pra gente, o que faz um corretor de imóveis? O corretor de imóveis, ele faz a intermediação de uma pessoa interessada ou na compra ou na locação de um imóvel, e ele faz a tramitação total, até a escritura definitiva, no caso da venda. No caso de uma locação, também o acompanhamento até a entrega das chaves e posterior à entrega das chaves, viu? Porque lá no nosso escritório nós ajudamos a pessoa que chega na nossa cidade a achar escola, qual que é o supermercado mais próximo. Então essa agregação da pessoa, a adequação da pessoa na cidade é muito importante e é um papel também do corretor de imóveis, além dessa parte da ligação da tramitação de documento e da procura do imóvel. Uma coisa que eu digo que é muito importante é a fidelidade do cliente. Porque se o cliente é fiel àquele corretor, que atendeu bem, que tem conhecimento sobre a matéria imobiliária, ele fique só com aquele. Porque muitas vezes a concorrência pode ser desleal e a concorrência pode ser um prejuízo também para ele. Buscando já esse gancho da concorrência, vocês encontram essa concorrência no mercado ainda?
de trabalho? Nós encontramos, apesar da gente hoje ter um grupo de trabalho de corretores de imóveis, que nós fazemos até o trabalho em conjunto, porque se eu tenho um imóvel, mas eu não tenho cliente, vamos dividir? Vamos? Então, eu vou procurar aquele corretor de imóvel, aquela imobiliária que é ética, que é um profissional decente, entendedor da matéria, para que possa me ajudar. E essa ajuda sempre, o comissionamento é dividido entre todos em partes iguais. Ana, interessante você falar isso, porque o corretor, então, existe essa cumplicidade entre corretores de outros locais, então, para se ajudarem em torno de um imóvel. Existe essa cumplicidade, isso daí é muito bom, porque o interessante é a gente trabalhar com um corretor credenciado. O que é um corretor credenciado? É aquele que faz o técnico em transação imobiliária, que é aprovado pelo Ministério da Educação. Depois do diploma recebido, ele entra dentro do Conselho Regional de Corretores de Imóveis para que ele possa trabalhar. Como a outra profissão, como eu sou advogada também, e a gente faz a faculdade de Direito, depois tem que fazer o exame da ordem e depois, em seguida, se inscrever na Ordem dos Advogados. Hoje o corretor ele é bem mais importante na sua área, né? Ele é mais reconhecido, né? Ele é reconhecido. Nós tivemos tempos tumultuosos, né? Porque até a ser conhecida a categoria dos corretores de imóveis. Hoje nós temos um presidente dentro do conselho muito atuante, que é o Viana. E, nossa, ele trabalha com muita dedicação e disponibiliza seu tempo, que é praticamente integral, a trabalhar dentro do conselho, e isso daí vem vindo crescendo o conselho, o nome do conselho e também a possibilidade do corretor de imóveis tomar mais conhecimento na matéria de legislação, de como tratar um cliente, de como trabalhar dentro do seu escritório. Esse ensinamento é gratuito pelo Conselho Regional de Corretores de Imóveis. Então, isso aqui nós devemos ao nosso atual presidente, que nós estamos trabalhando juntos já há muito tempo dentro do Conselho. Ele é uma pessoa, além de ser muito querida, amiga e dedicada aos corretores de imóveis. Fez grande diferença no conselho e para os corretores de imóveis, né? Fez. No próximo bloco, vamos te levar pelos caminhos das compras e aluguéis de imóveis, a sua área de atuação, os desafios na carreira e muito mais. Fica com a gente, voltamos já já. O setor imobiliário é uma das áreas mais promissoras. Como você aí de casa percebe, tem sempre um novo imóvel sendo construído pela cidade. E na hora de intermediar as negociações desses imóveis, quem é o responsável? A Annelice conta pra gente. Né, Annelice? É o corretor de imóveis que é o responsável por gerar todo esse trâmite, como você falou no primeiro bloco, não é mesmo? Nossa, o corretor de imóveis é muito importante na vida familiar, eu digo. Porque existe o sonho da casa própria, não é? Todo mundo quer ter uma casa, mas tem que ter uma casa com segurança. E quem que dá essa segurança? O corretor. Agora, atenção, eu acho que é muito importante, antes de entrar numa imobiliária ou falar com um corretor, procure no Cresce, no site do Conselho Regional de Corretores de Imóveis, se de fato aquela pessoa é inscrita no Cresce. Porque se ela é inscrita no Cresce, ela responde civil e criminalmente por todos os seus atos. Então procure isso para que não seja enganado. É importante essas informações, viu? Agora, Annelice, vamos falar sobre os requisitos, né? O que um bom corretor de imóveis precisa ter como habilidade? Como habilidade, primeiro, ele tem que conhecer da legislação daquilo que ele está tratando. Ou é da legislação da lei de inquilinato, ou numa venda, ou numa permuta de imóveis. Todo escritório também tem uma assessoria jurídica que ampara
o corretor de imóvel em qualquer dúvida, em finalização de contrato, mas ele, o corretor de imóvel, que é a pessoa de frente, ele tem que ter conhecimento disso daí. Ele tem que requerer todas as certidões das pessoas. Não é porque está duvidando daquela pessoa, é uma segurança para quem está comprando, para quem está alugando. A segurança sempre é para os dois lados, sempre é para os dois lados. O interessado e aquele que é o proprietário do imóvel. A segurança tem que ser. Então, ele tem que acompanhar isso daí, na parte da documentação, da orientação, explicar o imóvel, a realidade do imóvel, a localização, aonde está sendo localizado, porque São José é uma cidade que nós vivemos de pessoas que vêm de fora. Não é para cá. São poucos os joseenses. Eu sou uma joseense, mas são poucos os joseenses. Então, eu acho que ele tem que explicar, olha onde você está morando. Porque muitas vezes ele chega com uma ideia, porque o amigo mora num bairro tal, ele quer morar ali. Não, mas vamos explicar, será que aquele bairro atende às necessidades dele? Tem mercado próximo? Tem escola próximo, adequada àquilo que ele pode pagar? Ou uma escola pública perto? Então, um hospital que ele precisa, porque cada situação, cada pessoa tem o seu problema, tem o seu interesse, não é? Então, a gente tem que se preocupar também com o bem-estar daquele que está chegando. Pelo que eu entendi, então, o corretor de imóveis, ele estuda primeiro o seu cliente. Lógico. E após isso, ele vai buscar o sonho da casa própria. O casa própria. E pensando nisso, para ser um bom corretor, o que, na sua opinião, para ele se destacar no mercado hoje, o que ele precisa? Olha, primeiro tem que ser corretor de imóveis, credenciado. Pelo Cresce, muito bonitinho isso. Segundo, ele tem que ter conhecimento da matéria. Terceiro, ele tem que ser uma pessoa que goste daquilo que faça. Porque se ele não gostar, ele vai ser sempre um mau profissional. Tá? Ele tem que gostar muito. Ana, agora existe um curso, né, uma formação para se tornar um corretor de imóveis? Tem, nós temos vários, nós não, o Conselho não tem, porque é do Ministério da Educação, é o técnico em transação imobiliária. Então, isso daí são vários cursos e ele dá uma informação geral. Tá? O corretor, aquele que está como tentando fazer o técnico de transação imobiliária. E em direito, em arquitetura, sabe? A pessoa não sabe qual é a necessidade do pé direito, da janela, a altura da janela. Então, tudo isso é dado uma noção geral da lei de inquilinato, que é muito importante, não é? Então, tudo isso é dado uma noção geral. São várias matérias. Mas ele sai com equivalente ao segundo grau técnico em transações? Não, ele tem que ter, tem que terminar, antigamente era o colegial, hoje ensino médio. O ensino médio, e tem que fazer o técnico, que é o técnico em transações imobiliárias. E depois se inscrever no Cresce. Ele faz estágio também em alguma imobiliária ou com algum corretor, pessoa física. Que isso é obrigatório também. Obrigatório, com carga horária certinho, aprendendo aquilo que é ser corretor de imóvel. Pois bem. E quais são as principais, Analice, responsabilidades do corretor de imóveis? É aquilo que eu disse, tá? E volto até a complementar, porque é bom que a gente reforce conhecimento da matéria, ser um bom profissional e ético e gostar daquilo que faz. Agora, Analice, o valor de renda, né, o valor da venda do imóvel, ele influencia na experiência do corretor? Então, assim, o corretor que está começando, ele vai pegar imóveis mais baratos, conforme ele vai ganhando experiência, ele pega imóveis mais caros. Funciona assim ou não é? Eu acho, olha, aquele que quer abraçar o mundo, não consegue. Tá? Se você quer, numa cidade, vamos colocar São Paulo, você querer abraçar São Paulo inteirinho, é muito difícil. Aí que existe a composição.
Então, por exemplo, vou dar um exemplo meu, se isso puder. Eu trabalho mais na área central, com imóveis comerciais e locação. Nada independe que faça venda, lógico, porque dentro dos nossos clientes, eles mesmos, a gente, agora eu quero vender o imóvel, então a gente vende. Mas o nosso forte é, essa minha equipe, ela trabalha com locação comercial e residencial. Aonde? Na ala central. Tá? Mais na ala central. Eu digo a ala central, ela abrange um grande perímetro, né? Um grande perímetro. Mas agora que conhecemos um pouco mais dos corretores de imóveis, vamos aprofundar nas áreas de atuação e, é claro, vamos saber como fica essa remuneração deste profissional. É daqui a pouco. De volta com Estação Mercado, hoje falando sobre corretores de imóveis. Já conhecemos um pouco da carreira e agora vamos descobrir como ter sucesso nessa área com a expert Analice, corretora de imóveis há quase 40 anos aqui em São José dos Campos. Analice, como que este profissional ele tem que se preparar financeiramente? Porque a gente sabe que esse ramo ele trabalha com comissão, né? Então o retorno ele oscila, né? Como que um corretor de imóveis tem que se preparar financeiramente para lidar com essas remunerações, que em um mês vai ser maior, no outro vai ser menor? Como que funciona isso? Então, isso que quando eu estava falando com vocês, que é uma profissão difícil, não é uma profissão fácil. Então, por que quando ele começa a profissão e ele não tem aquela garantia para montar o seu escritório próprio, ele tem sempre um escritório que o ampara. Né? Eu, por exemplo, tenho muitos corretores que hoje são donos de imobiliário que passaram comigo como estagiário e como corretor de imóveis. E isso daí é o que dá o início da sua comissão, do seu trabalho e do comissionamento. Agora, ele como bom corretor, né, ele deve também fazer o seu ganho que seja também guardado para que ele possa crescer um dia. Agora, ele pode crescer muito também dentro de uma imobiliária, tá? Dentro de uma imobiliária. Porque o ganho dele, na verdade, a imobiliária, ela ampara o corretor de imóvel. Né? Ela oferece o escritório, ela oferece os telefones, ela oferece assessoria jurídica, ela oferece toda a forma e ajuda para o trabalho. Daí ele tem a remuneração dele livre para ele, independente da imobiliária que tem todos os encargos obrigatórios para manter aquele escritório. Então, a gente vê que muitos ficam dentro da imobiliária porque ele sabe crescer ali. E se ele cresce, a imobiliária também cresce. E o crescimento em conjunto é a melhor coisa que nós temos. Muitos corretores chegam a desistir por conta da remuneração, né? Dela ser um pouquinho difícil. Você acha que eles deveriam ter um pouquinho mais de persistência? Tem um meio diferente para essa renda vir mais rápida? Como que funciona o mercado? Vai depender dele, profissional. Do interesse dele gostar da profissão, dele ser persistente, como você disse, ele tem que ser, todo profissional tem que ser persistente. Ninguém nasce sabendo. A gente tem que estudar, a gente tem que aprender e tem que investir na própria pessoa também. E usar dos meios que o Conselho Regional de Corretores de Imóveis, através do nosso presidente Viana, oferece, que são os cursos gratuitos para a formação dele como corretor de imóveis. Agora, Analice, vamos falar sobre essa questão mesmo da formação. Em quanto tempo um corretor de imóveis que começou a estudar sobre a área está apto a vender ou a alugar um imóvel? Depende muito de cada um. Depende. Às vezes um corretor de imóvel chega e tem tanta sorte que ele, em uma semana ele faz um negócio. E daí o outro que está do lado vê, meu Deus, e fica desanimado. Então aí cabe ao dono da imobiliária dar injeção de ânimo. Muito bom. A formação em si, ela tem um tempo exato?
o curso em si? Não. Não. Uns têm o tempo exato e outros vai depender muito do interesse da pessoa. Existem vários corretores, eles se especializam, como você disse, hoje em dia? Tem, hoje muitos fazem isso, muitos fazem isso. Isso daí é muito bom, porque existem cursos, por exemplo, de avaliadores, né, que nós podemos também avaliar o preço do mercado imobiliário, que tem fila de espera, sabe, para fazer o curso. Tem outro curso de direito imobiliário, de legislação da lei de inquilinato, tá? Então isso daí é muito interessante para o corretor. Até é interessante que vocês abram o site do Cresce para que olhem quanta coisa tem que o corretor de imóvel pode usar gratuitamente, pegando o tempinho dele assim, à noite, antes de dormir, uma folga, ou tá no horário de almoço, sabe? Eu acho que é muito importante. Você disse aí, o corretor ele pode ser um avaliador, ele não precisa necessariamente só vender ou alugar, ele pode ser um avaliador, é uma ramificação. É uma ramificação, mas tem uma especialização própria aí, viu? Ele não ele pode opinar, né? Quer dizer, ser um avaliador é uma coisa, enquanto ele não tem o curso, ele pode opinar quanto ao valor do mercado, mas para ele ser um avaliador, tem uma especialização própria. E qual que seria uma ascensão de um corretor de imóveis hoje? O que ele busca? Qual seria o maior sucesso de um corretor? Olha, o sucesso dele vai depender dele. Tem o corretor de imóvel que gosta de trabalhar em plantão, o outro que gosta da locação, o outro que gosta só de vendas, né? Isso daí vai do interesse dele. É difícil a gente, que é o dono da imobiliária, que nós temos que ter um conhecimento geral de tudo e incentivar os nossos corretores na época que passamos dificuldade. Aqui no Brasil é assim, cada situação, vai ter futebol, a venda e a locação para, vai ter eleição, para, então qualquer ato que movimente o público, o mercado imobiliário é atingido. E agora a Rafaele Franco nos espera na plataforma do conhecimento. E aí, Rafa, o que você conta pra gente hoje? Eu trouxe algumas dicas importantes para você que já escolheu ser um corretor e para quem está pensando em ficar preparado. Antes de tudo, caso você ainda não tenha percebido, ou só para reforçar, eu te digo, um corretor de imóveis é um negociador e trabalha com atendimento. Então essa é uma profissão para quem tem boa comunicação e que gosta de lidar com pessoas. Isso tudo é essencial, mas pode e deve ser trabalhado para sempre melhorar. Cursos voltados para comunicação, técnicas de negociação e vendas vão te ajudar muito a ter sucesso. Ainda relacionado a isso, é bom lembrar que corretores de imóveis podem ter dois tipos de cliente. Aquele que quer vender o seu imóvel e o que está à procura de comprá-lo. Seja qual for, o mais importante é entender as necessidades dele, imaginar como ele pensa para poder oferecer as melhores soluções para ambos os casos. Estude seu cliente, viu? Entender como lidar com as pessoas. É muito importante. Outra dica é defina um nicho. Por exemplo, você pode se especializar em imóveis comerciais e saber dos detalhes desse negócio na sua região. Escolhendo um nicho e se aprofundando nele, a chance de cliente satisfeito é maior. Outros nichos para você ter uma ideia são imóveis residenciais, de veraneio, de luxo e alto padrão. E olha, sua comissão pode ir lá para as alturas, ou com a quantidade de negócios fechados, ou pelo valor de um negócio fechado. Pensa nisso. A outra dica é, procure parcerias. Parcerias entre corretores e imobiliárias dão muito certo e são uma mão na roda para encontrar aquele comprador, locatário ou imóvel. Agora a última dica bônus. Existem vários realities disponíveis em streaming que tratam de corretagem imobiliária. Tem de vários nichos, inclusive. Eles podem ser uma realidade diferente da que você imagina trabalhar, mas mostram o dia a dia de corretores, diferentes oportunidades e nichos. E você vai acabar vendo que algumas dicas são para todos. Lidar com atendimento de pessoas e técnicas de venda.
Muito bom, adoramos. Obrigado, Rafa. E a gente chega à estação final do nosso programa de hoje, agradecendo a presença da Ana. Ana, muito obrigado por estar aqui, por compartilhar um pouco da sua experiência e mostrar como que é o universo do corretor de imóveis. Eu que agradeço essa atenção de vocês, o carinho de vocês e a oportunidade de poder falar a quem está me ouvindo, aos corretores de imóveis, aos proprietários e interessados em vendas e compra. Muito bom. Foi muito bom, muito obrigada mesmo. Eu que agradeço. Nos encontramos na semana que vem, na mesma estação, mas sempre com um destino diferente. Até lá!